pessoal, tudo bem com vocês? Que bom! Olha só, vamos falar um pouquinho hoje de razão e proporção, pensar um pouquinho em coisas ali importantes, como regra de três, e também divisões direta e inversamente proporcionais, tá certo? Então, olha só, vamos dar uma olhada hoje num bloquinho de notas que eu montei para vocês, onde nós vamos discutir estes assuntos. Vamos lá. Olha só, quando a gente está tratando de razão e proporção, nós temos que levar em consideração o entendimento do significado disso, não é? Porque muitas vezes fala-se muito, olha, cai muita razão e proporção no Enem. E de fato, pessoal, se olharmos a quantidade de questões cobrando razão e proporção, nós estamos falando de um volume muito grande. E por que desse volume tão grande? Isso é usado na química, é usado na física, cai questões em matemática. Então, nós estamos falando de muitas questões envolvendo isso. Poxa, mas qual que é a diferença entre razão e proporção? Bom, veja só. A razão é quando a gente estabelece uma relação de divisão, tá? Entre duas grandezas. Você pode pensar isso até numa proposta de uma receita. Eu vou fazer, de repente, uma receita de bolo e para essa receita funcionar, eu preciso colocar 3 ovos. Ah, mas eu preciso fazer 2 bolos, então eu preciso dobrar. Então, a razão é simplesmente a relação de uma grandeza com outra, tá certo? Então, olha só, se nós pegarmos aqui 2 números, né, e falar de razão, olha só, qual a razão de 15 quilômetros e 45 mil metros? No caso aqui, a razão é simplesmente fazer a divisão dos 15 quilômetros pelos 45 mil metros. Poxa, mas a ordem aqui, ó, está diferente, eu tenho unidades diferentes. Ah, então vamos equiparar, vamos colocar na mesma unidade de medida. Então, 15 mil metros por 45 mil metros, nós temos 15 mil para 45 mil, porque eu posso ignorar agora a unidade de medida, ou seja, eu tenho a relação de 1 para 3, tá? Então, essa é a razão. Mas e proporção? Proporção é quando nós comparamos duas razões. Comparei duas razões, eu tenho uma proporção. E a gente adora chegar nesse momento aqui, ó, onde eu tenho uma fração igual a outra e que a gente utiliza a nossa famosa multiplicação em cruz. Poxa, quando você chega nessa situação, é muito provável que seu problema já esteja praticamente resolvido, não é verdade? E é isso que a gente mais quer. Bom, a proporção, ela tem uma sequência aqui de propriedades. Eu quero que você dê uma olhadinha nessas propriedades e uma coisa eu vou falar para você. Nós não vamos ficar discutindo essas propriedades. Poxa, Fernando, por que você colocou aqui se nós não vamos discutir? Porque é importante que você saiba que elas existam. Elas existem, melhor dizendo, na verdade. Mas por que eu não preciso guardá-las? Porque a gente constrói essas relações na medida que a gente precisa nos problemas. Então, o que eu quero que você fique atento em perceber que quando eu estou discutindo na relação de duas grandezas, eu posso ter ali algo de razão. Que é uma razão mais comum que você utiliza o tempo todo? Porcentagem. Poxa, toda hora nós estamos aplicando 10% de alguma coisa, 5% de não sei o que lá, né? Nós estamos no momento, agora em 2020, em grande volatilidade, enroscou, em grande movimentação no mercado de ações, então a ação de uma empresa sobe muito, desce muito, sobe muito, desce muito, subiu tantos pontos, subiu tantos por cento, então a gente tem aí as discussões de porcentagem vindo à tona o tempo todo, crescimento percentual de casos de Covid-19. Então, a razão e a relação de duas grandezas sempre vão ser exploradas, sempre no cotidiano. E o Enem adora cotidiano, tá certo? Então, é um assunto importante? Sim. E o que a gente tem para analisar? A gente tem duas coisas. A gente tem grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Ou você vai de GIP ou você vai de GDP, não é verdade? Então, olha só. Mas como é que eu sei? Como é que eu discuti se a grandeza é diretamente proporcional? Olha só, a grandeza
ela é diretamente proporcional se eu estabelecendo a razão entre elas, se uma aumentar, a outra também aumenta. E eu mantenho isso numa constante. Se uma diminui, a outra diminui proporcionalmente para a gente manter uma constante. Então, olha só, veja que, neste caso, nós falamos que a razão entre y e x é igual a uma constante k. Ou seja, se o valor de y subir, o valor de x também precisa subir para que essa constante continue igual. Tá certo? Então, é essa relação. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha a relação de 1 quilo, tá certo? De farinha para cada 4 ovos numa receita. Se eu dobrar a quantidade de farinha, eu vou dobrar a quantidade de ovos. Se eu quintuplicar a quantidade de farinha, eu tenho que quintuplicar a quantidade de ovos. Então, dessa forma, perceba que sempre eu estou tendo a relação 1 para 4, tá? Então, isso aqui são grandezas que acontecem de maneira diretamente proporcional. Tá certo? Bom, mas se eu estiver falando de grandezas inversamente proporcionais? Bom, se eu estiver falando de grandezas inversamente proporcionais, pessoal, aí a gente tem uma relação diferente. Por quê? O produto dessas duas grandezas é igual a constante. Poxa, eu sempre pensei que quando eu estou falando de diretamente proporcional, era produto, e quando eu estou falando de inversamente proporcional, é divisão. Calma lá. Não pense desta maneira. Porque, olha só, essas duas grandezas aqui, ó, elas são inversamente proporcionais, por quê? Imagina o seguinte, para que este produto mantenha a constante K, se o valor de X subir, o valor de Y precisa descer proporcionalmente para que o produto faça com que a constante permaneça. Tá certo? Então, pensa no seguinte, relaçãozinha, olha lá, você vê lá na aula do Tetão, em física, né? Vamos pensar aqui na relação, ó, de velocidade. Ela envolve o quê? O espaço e a variação do espaço e a variação do tempo, não é? Nós sabemos que a velocidade, por exemplo, é a variação do espaço pela variação do tempo. Fernando, é isso. Bom, então, se eu tenho essa relação como sendo verdadeira, eu posso escrever assim, pessoal, ó, vou até começar aqui em cima, olha só, eu poderia escrever, então, que a minha velocidade, pulou, letrinha feia, vamos apagar isso aqui, que ficou feio. E pronto. Eita, Lelê, não quis apagar. Foi praga do Tetão isso, entendeu? Que eu falei de física, aí já deu problema. Olha só, eu tenho aqui, ó, velocidade, certo? Vezes a variação do tempo, e isso eu posso falar que é igual o espaço percorrido. Então, vamos pensar da seguinte maneira, olha, se isso daqui, ó, isso aqui for constante, certo? É constante. Então, imagine a seguinte situação. Se eu dobro a velocidade, se eu dobrar a velocidade inicial, o que vai acontecer com o meu tempo se meu espaço é constante? Fernando, aí tá um negócio diferente, porque olha só, se eu fiz isso aqui subir o dobro, isso aqui vai cair pela metade, porque você fez esse vezes 2, e você vai fazer esse daqui vezes meio. Por quê? O produto do dobro pelo meio vai fazer com que o meu ΔS permaneça constante. Então, se subir a velocidade, vai diminuir o tempo? Então por isso é inversamente proporcional. Tudo bem? Faz sentido isso para vocês? Muito bem. Então, olha só. Fica atento a isso. Analise esse processo de relação de produto e de divisão. Se a divisão é igual a uma constante, ou as duas sobem ou as duas descem. Se é um produto igual a uma constante, se um está subindo, o outro está descendo, para manter o equilíbrio
ou seja, o resultado igual a constante. Faz sentido? Maravilha. Então, olha só, vamos olhar essa relação de uma outra maneira. Divisões diretamente e inversamente proporcionais. Você já pensou nessa situação? Por exemplo, uma divisão em que alguém resolve dividir um prêmio que ganhou na Mega Sena e quer fazer isso de medida o quê? Proporcional ao tanto que cada um investiu. Justo, não é? Muito bem. Digamos que nós vamos fazer uma outra divisão pensando numa mesada que uma mãe paga aos seus filhos e de repente ela impõe ali algumas punições e quem recebe mais punições recebe menos money. Ou seja, existe uma relação inversamente proporcional. Certo? Trouxe 2 exemplos aqui para a gente discutir. Então vamos lá, ó. De divisão. Quero dividir 396, ok? Diretamente proporcional a 2, 4 e 6. Bom, pensa assim. Eu tenho aqui esse tanto de partes para dividir. E isso é muito tranquilo em fazer. Então, olha só. Qual que é o total de partes que eu tenho? Aí eu tenho 2 partes, eu tenho mais 4 partes, eu tenho mais 6 partes. Então, no total, eu tenho 12 partes diretas em que eu vou dividir. Legal. Se eu tenho 12 partes para dividir, eu posso então pegar esse 396 e fazer ele dividido por 12. Sim, você pode. Então, olha só. 3 vezes o 12 aqui vai dar 36. Pá, desceu o 6. 3 vezes 12 dá 36. 0. Então, significa que cada parte, tá? Uma parte tem o valor de 33. Agora, basta eu ver o seguinte. Quem precisa receber 2 partes irá receber 66. Quem precisa receber 4 partes vai receber 4 de 33, ou seja, 4 vezes 33, ele vai receber 132. Bom, e quem tem 6 partes, né, a receber, vai receber 6 vezes 33. Então, com isso, vai receber 198. Sendo assim, nós temos aqui, ó, perceba que se nós somarmos o 198, o 132 e o 66, nós temos aqui 10, 16, vai 1, 10 com mais 9, vai um 9 aqui, sobe 1, 396, que era o valor que nós estávamos dividindo inicialmente, tá certo? Então, o que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer nesse formato, no formato prático, que é o jeito que você vai fazer no Enem, tá certo? Porque você não vai ficar preso a uma estrutura rígida para responder questões do Enem. Eu quero que você responda as coisas de maneira rápida, porque esse exercício você vai acertar, porque a sua TRI vai lá para cima. Combinado? Então, olha só, aqui nós temos uma relação de divisão diretamente proporcional. Fechou? Maravilha. Então, vamos lá. Descendo aqui, ó. O próximo exemplo. Mas aqui eu quero dividir em partes inversamente proporcionais. Ou seja, quem tem mais partes recebe menos. E aí? Pessoal, vamos olhar isso de uma maneira diferente? Até para você entender. Depois eu vou para o jeitão que eu gosto de fazer. Olha só. Se você for olhar lá no livro, um livro vai falar para você, olha, eu tenho uma parte A, que ela é dividida por meio, isso é igual a uma parte B, que é dividida por 1/5, que é igual a uma parte C, que é dividida por 1/6, e isso aqui é igual ao valor de K. E aí você vai lá trabalhar para resolver essas coisinhas lindas, maravilhosas, sabendo que o tanto que o A recebe, mais o tanto que o B recebe, mais o tanto que o C recebe, é igual
igual a 130 que o problema nos forneceu. É isso? É isso. Mas então, mas olha só, como você é uma pessoa muito esperta, você vai fazer o quê? Vai aprender, você sabe somar fração, ó. Vamos somar fração? Somar fração é tranquilo, ó, né? Qual que é o mínimo múltiplo comum entre 2, 5 e 6? Fernando, vamos usar 30 e vamos tocar o barco? Vamos usar 30. Lindo. 30. 30 dividido por 2 dá 15. Ah, 30 dividido por 5 deu 6. 30 dividido por 6 deu 5. Ah, então, essa soma aí vai dar então 26 trintaavos. Vai dar 26 trintaavos. É isso. Ah, mas eu posso usar 13 quinzeavos? Pode. Por que não? Me fala, por que não pode? Não é verdade? Então, beleza. Então, olha só, nós temos essa relação aí, 13 quinzeavos. Bom, sendo assim, vamos continuar nosso processo aqui. Lembra que a gente tinha que dividir, né, em partes proporcionais, a meio, um quinto, e 2, 5 e 6, melhor dizendo, inversamente proporcional, o 130. É exatamente isso. Bom, sendo assim, vamos fazer o seguinte, vamos calcular o valor do processo de agora. Vem comigo. Isso aí. Então, olha só. A dica é, pega o seu 130, certo? Divide pelo de cima, multiplica pelo de baixo. Lembra a regrinha de dividir por fração? Ah, eu esqueci disso. Então, vamos voltar aqui, ó. Nós estamos aqui para isso. Então, olha só. Ó, nós tínhamos 130. E aí eu vou dividir isso por 13 quinzeavos, que é o resultado que nós obtivemos aqui com a soma das nossas frações. Então, 130 sobre 1 vezes a inversão, ó. Divisão pela fração. Mantém a primeira, multiplica pela segunda, invertida. Vou cortar, vou achar um 10 aqui. Então, vou encontrar 150. Bom, esse 50 é o que eu preciso. Porque lembra que era para dividir inversamente proporcional por 2, por 5 e por 6? Olha só. Pega o 150, pessoal, e divide por 2. Pega o 150 e divide por 5. Pega o 150 e divide por 6. Peguei isso aqui, dividi por 6, vou encontrar 25. De desafio. Agora eu vou pegar um lápis colorido, olha só. Que bonito que vai ficar isso aqui, ó. Cheio de estrelinha. Soma o 75 com o 30 e com o 25. Quanto que vai dar? 130. Então fizemos a divisão. Olha só. Está inversamente proporcional por quê? O referente ao 2 recebeu 75. A pessoa referente à parte 5 recebeu 30. Referente à parte 6 recebeu 25. À medida que o valor da parte aumenta, o resultado final diminui. Matou? Maravilha! Bom, e o que complementa grandezas direta e inversamente proporcional? Regra de 3. Simples e composta. Muito bem. Hoje nós vamos falar disso. E logo depois, nos próximos contatos, vamos falar de porcentagem de novo. Entrar em matemática financeira. Combinado? Isso aí. Olha só. Vamos falar aqui, ó, da regra de 3 composta. Regra de 3 composta. Bom, vou até aumentar um pouquinho a letra aqui, ó, porque pode ser que facilite aí a sua leitura. Então, vamos aqui, a página inicial. Eu quero aumentar a letrinha e você precisa me ajudar, computador. Olha, estamos aqui aumentando a letra. Beleza.
Olha só, a Universidade de Fortaleza possui 4 gráficas que atendem todo o corpo docente e discente, desde as impressões simples às mais aprimoradas. Suponha que uma das gráficas possua 8 copiadoras igualmente produtivas, as quais, trabalhando 4 horas por dia, produzem em 5 dias, 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Poxa, Fernando, aqui você está trazendo um exemplo de regra de 3 composta. Poxa, por que você não falou da simples primeiro? É porque eu sei que a simples você já domina, não é? A gente sempre fala da composta depois. Então, dessa vez, eu resolvi inverter. Espero que você goste. Porque é o seguinte, se você já entende a regra de 3 simples, aí você já vai partir lá para frente. Combinado? Porque aí você não precisa assistir essa parte. Bom, então veja só. Regra de 3 composta. O que eu tenho aqui, pessoal, de informação? Bom, vamos lá. Eu tenho a quantidade de copiadoras, tá? Vamos diminuir aqui o tamanho a espessura dessa caneta aqui, que ela está muito grossa. Isso. Então vamos lá, ó. Copiadora. Nós temos o número de cópias. O que mais que nós temos? Número de horas. E nós temos o número de dias. Separei em 4 colunas, tá? Tem algumas que daria para juntar. Não vou fazer isso agora. Olha só. Possui 4 gráficas, tem todo o corpo docente. Não. Suponha que uma das gráficas possua 8 copiadoras. Então, tenho 8 copiadoras. Certo? As quais trabalham 4 horas por dia. 4 horas por dia. Produzem em 5 dias, o valor de 160 mil cópias. Quantos dias de trabalho serão necessários para que 7 dessas copiadoras, trabalhando 6 horas por dia, produzam 210 mil cópias? Oxa, o que eu quero saber é o número de dias. E aí? O lance é o seguinte, pessoal. Perceba que quando você resolve isso aqui, você resolve qualquer situação de regra de 3. Então eu vou diminuir aqui os meus risquinhos da tabela, porque eu ocupei muito espaço com eles. E aqui está. A regra é a seguinte, galera. Primeiro ponto, você vai separar aonde está a minha incógnita. Então, a minha incógnita está aqui, ó. 5 sobre x. E aí eu vou mandar um igual aqui. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu preciso analisar o elemento copiadora e dias. Depois eu preciso analisar o número de cópia, dias. Depois eu preciso analisar as horas e dias. Tá certo? Sempre essa é a análise. Então vamos analisar primeiramente copiadora. Ó, pensa o seguinte, se eu diminuir a quantidade de copiadoras, qual que é a tendência em relação ao número de dias? Menos máquina trabalhando, a tendência é precisar de mais dias de trabalho. Ou seja, a relação copiadora, tá? Copiadora e dias é uma grandeza inversamente proporcional. Ou seja, eu vou jogar isso aqui ao contrário, eu vou jogar 7 sobre 8. Percebe que eu inverti a relação. Tá bom? E aí eu vou usar um ponto de multiplicação. Agora eu vou analisar as duas outras grandezas, cópia e dias. Tá bom? Olha, se eu aumentei a quantidade de cópias, eu vou precisar de mais dias ou menos dias? Bom, se eu tenho mais cópias, eu preciso de mais dias para fazer esse trabalho. Então, as duas sobem. Se as duas sobem, então eu tenho uma relação de uma grandeza diretamente proporcional. E se é diretamente proporcional, eu vou usar
a fração no formato que ela está, 160 mil dividido por 210 mil. Muito bem. E aí, vamos para a última, que é a relação entre horas e dias. Bom, se eu trabalhar mais horas por dia, eu preciso de mais dias ou menos dias? Bom, se eu vou trabalhar mais horas por dia, significa que eu tenho mais horas num dia, vou trabalhar mais, então eu vou precisar de menos dias. Então aqui eu tenho uma grandeza novamente inversamente proporcional. Vou de Jeep, galera. Subiu as horas, diminuíram os dias. Então aqui eu tenho uma relação inversa. O que eu faço? Eu vou inverter a minha fração, vou passar o 6 para cima e o 4 para baixo. Olha que cambalacho. Feito isso, agora está fácil de resolver. Vou voltar aqui para o meu lápis preto e vou trabalhar em cima disso. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou até fazer o seguinte, vou usar o azul, porque aí não coincide com as cores que aqui estão. Galera, eu vou cancelar 4 zeros aqui. Eu vou cancelar 4 zeros aqui. Diminuir trabalho. Primeiro passo. E aí, eu gosto de ir simplificando, tá? Então, olha só. Eu vou colocar aqui, ó, 5 sobre x. Fração a gente sabe que multiplica em linha, certo? Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 16 vezes 6, dividido por 8 vezes 21 vezes 4. Eu vou fazer uma seção de corta-corta aqui, não tenha dúvida. Porque, olha só, o 7 e o 21 são múltiplos, então se eu dividir por 7 aqui e dividir por 7 aqui, eu vou encontrar 3. O 16 e o 8 também são múltiplos. Se eu dividir por 8 aqui e dividir por 8 aqui, vai me sobrar um 2. O 2 e o 4 são múltiplos, não é? Se eu cancelar, dividir por 2 aqui, dividir por 2 aqui, vai dar 2 aqui embaixo. Nossa! Aqui tem 6. Aqui sobrou um 3 e sobrou um 2. 3 vezes 2, 6. Não é? E aqui é 6, então eu posso, 3 vezes 2, 6, cancelar com esse 6. Não sobrou nada. E aí vem a outra lembrança. Quando cancela, não é 0, é 1. Quando cancela, não é 0, é 1. Então, temos dessa maneira que 5 está para x, assim como 1 está para 1. E aí a gente chega naquele momento lindo, maravilhoso, que a gente multiplica em cruz e descobre que x é igual a 5. Nossa, tudo isso para chegar no mesmo número de dias? Sim, tá? Obviamente, se você fizesse uma análise anterior e estudasse aqui, bom, se eu tenho 8 copiadoras fazendo 160 mil cópias, cada uma faz 20 mil cópias em 4 vezes 5, em 20 horas. Se eu tenho 7 copiadoras fazendo 210 mil cópias, significa que cada uma fez 30 mil cópias. Em quanto tempo? Em 6x. Se eu dividir 30 mil cópias por 6, vou descobrir. 5. Beleza? Maravilha. Maravilha. Bom, vamos fazer mais uma aqui, ó. 10 guindastes carregam 180 mil caixas em um navio em 12 dias. Então vamos lá, ó. Rapidão, ó. Caixas, navio. Opa. Aqui no navio não precisa, né, Fernando? Navio não precisa. Em 12 dias, no tempo de tantas horas. Então, me parece que são essas 3 coisas. Não, tem mais coisas. 10 guindastes carregam 180 caixas em navio em 12 dias, com 5 horas de trabalho diário. Quantas caixas serão carregadas em 15 dias por 12 guindastes trabalhando 4 horas por dia? Então, vamos lá. Tem aqui, então, guindaste. E aqui eu vou ensinar um outro lance para vocês. Ó, então, eu tenho 180 caixas, tá certo? Em 12 dias, 5 horas por dia, com 10 guindastes, certo? Aí, agora, a gente quer saber quantas caixas nós vamos carregar em 15 dias, trabalhando 4 horas por dia e utilizando
12 guindastes. Bom, primeira dica. Aqui, ó, o dias e horas, como os dois estão completos, nós podemos juntar, tá certo? Então, olha só, eu proponho que nesse caso você faça o seguinte, ó, 180 caixas, X caixas, né? E aqui, ao invés de trabalhar dias, trabalha na menor, ó, trabalha em horas. Então, 12 vezes 5 são 60 horas, 15 vezes 4 também são 60 horas. Perceba que o número de horas não mudou. Quantidade de guindastes, 10 e 12. Perceba, então, desta maneira, que a quantidade de horas trabalhadas não se altera, né? Ó, 12 vezes 5 dá 60 e 15 vezes 4 também dá 60. Se ela é constante, eu posso ignorar no nosso cálculo. Então, eu só vou olhar a caixa e guindaste. Parecia regra de 3 composta, mas é uma regra de 3 simples. Bom, sendo assim, vamos analisar a caixa e guindaste. Se eu tenho mais guindastes para carregar, eu vou conseguir carregar mais caixas. Então, é uma relação diretamente proporcional. Então, 180 sobre x é igual a 10 sobre 12. Multiplicando em cruz, lindeza, 10x é igual a 180 vezes 12. Galera, vamos até aproveitar que você está abandonando a calculadora, porque você está se preparando para fazer a prova do Enem. A prova do Enem é chata, ela tem um monte de continha para fazer, e você não vai ficar usando calculadora. Então, olha só, uma dica, cálculo mental, 180 vezes 12. Divide isso, ó, pensa aqui, ó, no 180 vezes 2 e o 180 vezes 10. Se eu fizer o 180 vezes 10, eu encontraria 1.800, certo? Se eu fizer 2 vezes 180, 2 vezes 18, eu sei que é 36, então eu tenho 360 aqui. Então, somando isso tudo, nós vamos encontrar aqui 2.160. 2.160, quando a gente dividir por 10, nós encontraremos 216, o que nos dá a alternativa A. Linda, maravilhosa. Tá certo? Então, fique atento a isso. Fique atento a isso. Relação de regra de 3, tá? Vamos passar aqui rapidinho, ó, na regra de 3 simples mesmo, só para se divertir. Né? Olha lá. Uma usina produz 500 litros de álcool. 500 litros de álcool, certo? E utiliza 6.000 quilos, ou 6 toneladas, de cana-de-açúcar. Determine quantos litros a gente conseguiria fazer com 15.000 quilos. Bom, galera, isso aqui são os litros, né? E isso daqui é a massa, tá? Vou chamar de M. É a massa aqui de cana. Olha, se eu aumentei a quantidade de litros, significa que eu vou precisar de mais cana, não é? Acho que a relação é bem simples. Então, basta a gente pensar que isso aqui é uma regra de 3 simples, diretamente proporcional. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Se é uma grandeza diretamente proporcional, basta fazer o quê? Montar a fração aqui e fazer a multiplicação em cruz, tá? Você pode fazer essa multiplicação em cruz direta, tá? Sem montar aqui a fração. Você está fazendo uma prova, teste, lembre disso, tá bom? Então, posso até cancelar aqui 2 zerinhos antes de fazer. E aí eu faço a multiplicação em cruz e vou encontrar aqui, ó, 60x é igual a 5 vezes 15.000, ou seja, 75.000. Quando eu dividir esse por esse, x é igual a 7.500 dividido por 6. Esse valor, então, vai ser 1.500. Errei. 7.500 por 6. Uma vez aqui, sobra 1, baixa aqui, eu vou encontrar 2, certo? Me sobra 3, Eu vou usar aqui, vou pular um passo, né? 1.250
Dica, ao olhar aqui, ó, e saber que é diretamente proporcional, daqui para cá, a gente fez vezes 1,5, né? Então, eu faço vezes 1,5 aqui também, ó. E, na verdade, aqui, vezes 2,5. Vezes 2,5, desculpa. 2,5, porque 2 daria 12.000. 12.000 mais metade de 6.000, 3.000. Então, multipliquei por 2,5 aqui e multipliquei por 2,5 ali. Maravilha? Bom, aí, bateu aquela fominha, vamos comprar pão, não é? E aí a panificadora estava o seguinte, ó. A panificadora estava produzindo pães, 90 deles, com uma massa de 15 gramas. E aí eles decidiram produzir com 10 gramas. E aí eu quero saber quantos pães dá para fazer. Bom, se eu diminuir a massa individual, eu vou conseguir produzir mais unidades de pão. Faz sentido? Faz sentido. Então é uma grandeza inversamente proporcional. Nós vamos de Jeep. Se a gente vai de Jeep, o que a gente faz? Mantém aqui aonde está a minha incógnita, 90 sobre x é igual a 10 sobre 15. E a gente multiplica em cruz. 10x é igual a 15 vezes 90. 15 vezes 90. Então, nós temos lá, ó, 900 mais 450, certo? 1.350. Então, significa que eu vou conseguir, então, produzir 135 pãezinhos, tá bom? Se ficou na dúvida, o pessoal vai lá, é só rabiscar, tá? 90 vezes 15 aqui, ó. Eu vou ter o 5 vezes 0, 45. Aí eu faço 1 vezes 0, 1 vezes 9, 1.350, tá bom? Então, 135 pãezinhos. Fernando, existe uma maneira, em regra de 3 simples, de eu fazer sem montar essa parte de baixo aqui, ó? Sim. Se você percebe que é uma grandeza inversamente proporcional, se é simples, você multiplica aqui, ó. 10x é igual a 1.350 e resolve, tá? Na direta, aonde está aqui na coluna, basta multiplicar em cruz, que você também mata o exercício. Fechou? Maravilha. Pessoal, fique atento aí na lista de exercício, treina bastante e tire suas dúvidas. Grandeza diretamente proporcional, inversamente proporcional, razão e proporção. Importantíssimo, tá bom? Nós estamos falando de 5 a 10 questões da sua prova do Enem. Beijão, até a próxima.